Nós vamos ter uma matéria agora falando sobre talentos. E quando você pensar em talento, pensa que o talento também é uma força interior que Deus deu a você. Bispa, eu não tenho força nenhuma, bispa. Oh, bispa, a minha força é ser uma pamonha. Não é não, não é não, é porque você não descobriu a sua força interior ainda. Deus deu a cada um de nós pelo menos um talento. Vamos ver a matéria? Sabedoria, coragem, temperança, transcendência, justiça, humanidade. O que essas qualidades dizem a você? O que esses conceitos despertam em seu interior? Para a maioria das pessoas, essas qualidades, ou a falta delas, definem se uma pessoa é boa ou ruim, má ou bondosa, sensível ou desapegada. Mas para os estudiosos da área da psicologia positiva, sabedoria, coragem, temperança, transcendência, justiça e humanidade são virtudes, e mais do que isso, integram o conceito conhecido como forças de caráter. Nós temos 6 grandes virtudes. Então nós temos a sabedoria, que são aquelas pessoas que são mentais, que vão buscar sempre resolver os problemas com muita lógica, com muita estratégia traçada. Existe as forças da coragem, que são aquelas pessoas que não temem nada, que adoram desafios, que adoram bater metas, que se precisar mete o pé e vai lá e faz, né? Existem as forças de humanidade, que estão ligadas àquelas pessoas que entendem que os seres humanos são os elementos mais importantes da vida e em tudo elas vão procurar dar sentido à existência humana. Existe a força da justiça, que são aquelas pessoas que não suportam irregularidades, preconceitos, que estão sempre em busca de uma sociedade com maior equidade. Existe a temperança, que são pessoas que são muito criteriosas, cautelosas, disciplinadas, têm um autocontrole muito grande. E existe a transcendência, que são aquelas pessoas que são muito voltadas para o sentido da vida, para a entrega genuína, são pessoas extremamente gratas. Então, só por essas 6 grandes virtudes, nós conseguimos perceber aquelas que são mais fortes em nós. E é interessante que desde muito pequeno nós percebemos isso, né? Crianças que estão ali, ó, que são sempre líderes na brincadeira. Você tem uma criança ali de 3 anos que brinca com as crianças de 7 e é a dona da brincadeira. Ou seja, é uma criança que tem uma alta força, tanto de coragem quanto de justiça. As 6 virtudes identificadas pelos estudiosos se dividem em 24 forças de caráter. Na sabedoria se encaixam características como criatividade, curiosidade, critério, amor ao aprendizado e perspectiva. Já a coragem está relacionada à bravura, perseverança, integridade e vitalidade. A virtude da temperança está ligada ao perdão, à humildade, à prudência e ao autocontrole, enquanto que a transcendência está vinculada à apreciação da beleza e da excelência, à gratidão, à esperança, ao bom humor e à espiritualidade. A justiça faz referência à liderança e ao trabalho em equipe. Já a virtude da humanidade diz respeito à generosidade, à inteligência social e ao mais importante dos mandamentos, o amor. Todos nós temos essas características. Algumas se destacam, outras nem tanto, mas ainda que adormecidas em algum canto do nosso subconsciente, elas estão lá. Bem como os nossos talentos, que, segundo a psicologia positiva, são capacidades cognitivas que nos auxiliam também na busca de soluções. Nós temos 24 forças de caráter
e 34 temas de talentos. Todos temos. O que acontece é que existem forças e talentos que são mais espontâneos em cada um de nós. Isso está ligado tanto à nossa personalidade, quanto ao nosso estilo de comportamento e também à nossa criação, porque nós somos frutos do meio, somos sujeitos sociais. Então não é que eu não tenha uma força, é que eu tenho essa força rebaixada, porque eu não uso muito. E eu posso elevá-la, caso seja importante para mim. No caso, eu tenho uma força 24, ou seja, minha última força é autocontrole ou bravura. Significa que eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo e que eu sou um tantinho medrosa. Que eu penso 500 vezes antes de enfrentar um grande desafio. Mas não significa que eu não posso trabalhar isso no momento importante da minha vida. E aí, nesse caso, eu me tornarei uma grande corajosa, lutando, por exemplo, pela humanidade. Porque a humanidade é muito forte em mim. Então, se eu percebo uma desigualdade muito grande, eu me sinto corajosa para lutar por isso. Então, todos nós temos, tanto forças quanto talentos. Só que o talento, especialmente, ele pode ficar adormecido por muitos anos e não me trazendo performance de vida. É preciso que o talento seja usado com consciência e constância, para que ele verdadeiramente crie um diferencial na minha vida. Apesar do conceito das forças de caráter ter surgido em meados de 1999, estudiosos da Palavra de Deus apontam que as verdades apresentadas pela ciência já estavam presentes e disponíveis à população, por meio das Escrituras Sagradas. Quando a gente olha para isso, a gente vai perceber algo que a Palavra de Deus também já nos diz, e algo muito próximo, porque as virtudes, basicamente você fala de sabedoria, de justiça, de temperança, transcendência, de coragem. A Palavra de Deus nos fala de algo produzido em nós pelo fruto do Espírito, né? Que fala de amor, né? De alegria, paz, né? Isso tudo está ligado com aquilo que a psicologia positiva ela vai falar, que o ser humano ele tem essas virtudes e que elas são desenvolvidas. Mas há um contraponto bíblico, que a Palavra de Deus fala que isso é produzido pelo fruto do Espírito. Tá? Há uma produção em nós e que isso aponta também para todas essas habilidades, né? Que aí vamos chamar de força de caráter. Acho mais que a psicologia positiva ela bebe de algumas coisas que já estão na Bíblia, ele incorpora nos seus conceitos essa linguagem, que para nós é uma linguagem religiosa, mas virtudes como, por exemplo, humildade, paciência, virtudes como... a gente usa, essa palavra sempre tem uma conotação negativa, ambição, mas a ideia bíblica é de você sempre desenvolver a sua vocação. São coisas que a Bíblia alia, você aliar os seus talentos ao caráter, porque não adianta você apenas ter caráter e não usar os seus talentos conforme a Bíblia disse, mas também pouco adianta você ter talentos e não ter caráter. Na Escritura sempre alia a você ser uma pessoa dotada por Deus ou pelo Espírito de Deus de capacidade, de habilidade e ao mesmo tempo ele trabalhar o seu caráter. Muitas vezes me leva para longe de ti, Senhor. Eu preciso estar por inteiro. A vida da cantora gospel Nayara Santana sempre esteve pautada pelos talentos e pelas forças de caráter, mesmo que nem sempre a jovem soubesse disso. Eu descobri desde muito nova, né? Desde pequenininha, desde criança, né? Eu já tinha essa aptidão pela música, a música já me chamava, né? O meu pai, eu já venho de uma família cristã e o meu pai já é cantor, já tinha vários CDs gravados. Então, quando ele pegava ali o violão para tocar, dentro de casa mesmo, eu ia para perto dele, corria e queria estar perto e queria aprender ali a tocar também. Então,
Ele percebeu isso em mim, né, desde cedo. Com 9 aninhos de idade, gravei o primeiro CD por título Menina dos Olhos de Deus, né? E foi um sucesso, para a glória de Deus. E aí não parou mais, né? O apoio incondicional da família levou a artista a alcançar grandes coisas, mas ela sabe que é preciso seguir se aprimorando dia após dia. Neste contexto, identificar as forças de caráter são de grande valia. Quando eu fiz a minha pesquisa particular, né, a minha própria pesquisa, eu descobri as minhas 5 mais fortes, né? E a primeira, adivinha, espiritualidade. Então eu fiquei muito feliz ao fazer o teste e realmente deu certo, porque a espiritualidade é algo que está muito forte na minha vida, né? E é o que eu utilizo no meu dia a dia, tanto na área do louvor quanto na área da palavra, porque eu ministro também a palavra, tanto para adultos quanto também infantil, que eu tenho também um ministério infantil. Então eu procuro exercitar essa minha força de caráter através do meu talento, da minha voz, levando através da minha voz aí ao mundo todo uma palavra de vida, né? Uma palavra que liberta, que cura, que transforma a vida do homem. É interessante descobrir, né, quais suas principais forças de caráter e investir nisso, né? E com a graça de Deus, o melhor ainda é que nós temos a graça do nosso Deus para nos ajudar, né? Nós temos a força do nosso Senhor, o Espírito Santo conosco, para nos guiar ainda mais, né, nessa jornada da vida que não é fácil, pois a gente sabe que a força de caráter a gente tem que praticá-la todos os dias, né? O talento, a gente nasce com ele, mas a força de caráter é algo que precisa ser executado todos os dias, que precisa ser plantado todos os dias, né? Regado, cuidado todos os dias. E a gente consegue isso melhor ainda se for a base da palavra do Senhor Jesus. Segundo especialistas da área de psicologia positiva, ao identificar e utilizar as forças de caráter, é possível construir um mundo mais feliz. Por outro lado, elas podem ser usadas como amortecedores naturais para as emoções negativas que surgirem. Além da vida pessoal, estudos apontam que as forças de caráter podem ser utilizadas para engajar colaboradores em prol de um objetivo comum. E é justamente isso que a mentora de mulheres, Patrícia Alves, costuma levar para as suas alunas dentro do programa criado por ela, o Lidere-se. Não se separa mais vida pessoal de vida profissional. É um único ser humano exercendo vários papéis. E nós precisamos olhar para esse ser humano de uma forma total, né, na sua integridade, no seu todo. Então, quando eu entendo, eu levo isso para o corporativo, as forças de caráter desses colaboradores, e eu vou entendendo a individualidade de cada colaborador, eu consigo colocar cada colaborador numa função melhor. Eu consigo entender que são necessidades diferentes e alinhar tudo isso para o objetivo da empresa, para a empresa alcançar o objetivo dela. Agora, o que nós não podemos perder de vista é achar que o profissional ele precisa crescer só profissionalmente e não olhar para o pessoal, e vice-versa, porque isso não é assim que funciona. É um ser humano que precisa ser desenvolvido, e no corporativo isso é essencial. Mas se engana quem pensa que a Patrícia fala de boca para fora. Ela é a principal fonte de inspiração para as suas mentoradas. Ela precisou abrir mão de uma carreira consolidada para seguir o seu verdadeiro propósito: ajudar mulheres a conquistarem mais. Em 2015 eu entro para a formação de coach, que estava bem no auge mesmo, para realmente conhecer por curiosidade. E na formação eu fui me despertando. Para quem era a Patrícia? Qual era o meu propósito? Quais eram os meus valores? O que eu queria da vida? E aí, nesse momento, conhecendo um pouco mais do comportamento humano, das pessoas, foi onde que foi gerando em mim a dor de não querer mais viver de qualquer maneira, de não querer mais só levantar para pagar boleto e dormir e viver aquela exaustão. Acorda muito cedo, dorme muito tarde, cansada, espera o final de semana para ser feliz. Eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria encontrar o que eu era boa e fazer alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim. Apesar de ter demorado um pouco para encontrar de fato a sua missão de vida,
os sinais sempre estiveram presentes na vida da mentora. Eu já identificava dentro de mim desde a minha infância. Então, já tinha algumas coisas. Então, por exemplo, eu era carismática. Na minha vida, eu era aquela pessoa que sempre era chamada para aconselhar outras pessoas, para ouvir. Eu gostava de público, eu gostava de pessoas. Então, desde a minha infância, já tinha traços ali que eu gostava de me comunicar, que eu gostava de estar com as pessoas e de impulsionar elas. Então, eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente que olhava para alguém e falava assim, olha, você pode mais, não se conforma com isso, tenta aquilo. E os sinais também estão dentro de nós, escondidos ou aparentes, mas sempre nos guiando para uma melhor qualidade de vida e para encontrarmos a nossa melhor versão. Isso é desenvolvido pela observação de alguém e fala, que tal isso? Nós estávamos conversando aqui, por exemplo, alguém que ela gosta muito de conversar e conhecer pessoas. Mas isso é algo tão aleatório para ela que ela não vê um propósito, nenhuma intencionalidade nisso. Aí vem alguém e olha essa perspectiva e fala, que tal a gente focar nesse aspecto e você, por exemplo, trabalhar no acolhimento ou recepção de pessoas na igreja, direcionar elas, dar informações, acolher essas pessoas que estão chegando. Eu gosto muito da palavra vocação, que eu acho que a palavra vocação, ela insere vários desses conceitos de caráter, de habilidade, de competência. Como é que eu vou descobrir a minha vocação? Primeiro, é alguma coisa que a gente tem que realmente pedir a Deus para nos direcionar. Porque se Ele nos deu uma vocação ou talentos para uma determinada área ou para mais de uma área, a primeira atitude nossa é falar, Senhor, qual é a minha vocação? Porque o propósito é que a gente possa progredir até onde Deus nos permitir para o exercício desses talentos e dons para a glória dele. Pesquisas apontam que pessoas que usam as suas forças de caráter e os seus talentos diariamente reportam maior felicidade, apresentam uma excelente qualidade de vida, são mais engajadas no trabalho e possuem um senso de significado e propósito. No entanto, quando se fala sobre talentos em especial, é importante realizar a diferenciação em relação aos dons, que, segundo os especialistas, são voltados para o serviço da obra de Deus. Talento, eu diria assim, de forma geral, é o que Deus dá para todos, da humanidade, crentes e não crentes. Agora, quando a Bíblia fala de dons, especialmente no Novo Testamento, estão falando de uma capacitação dada pelo Espírito de Deus para os cristãos. E essa capacitação e essa habilidade, esses dons, eles são uma concessão do Espírito de Deus. Então, para que a pessoa tenha dons, ela tem que ser uma pessoa que é regenerada e ela é uma nova vida, habitada pelo Espírito, e ela tem esses dons. Esses dons também são variáveis. Você tem desde chamados, o mais conhecido deles, ou que é mais debatido é o dom de línguas, mas você tem dons de assistência, você tem, por exemplo, dom de profecia, entre outros. A lista é extensa. Dom é algo que Deus dá apenas para os cristãos, para aqueles que são seus filhos e portanto, habitados pelo Espírito. E o dom, ele foi colocado para o exercício na igreja, principalmente. O que é diferente do talento. Uma pessoa pode ser extremamente talentosa na ciência, por exemplo, na química. Mas quando Deus concede um dom, ele tem em vista a edificação da igreja, que aquela pessoa usa esse dom dentro do corpo de Cristo. Quando nós falamos de dons, literalmente nós estamos falando de dons espirituais, e a sua aplicação é para a edificação da igreja. Então a palavra de Deus nos fala, e não tem nem tanto assim uma preocupação de estabelecer quais são, quais não são, mas ele nos fala que Deus nos dá esses presentes ou esses dons, e eles têm uma finalidade. O dom só serve se for para serviço, né? Então o dom nos foi dado e é dado ao povo dele para que haja edificação na própria igreja de Deus. Mas tanto as forças de caráter, como os talentos, como os dons, podem ser aprimorados com muito treino e trabalho duro, todos os dias das nossas vidas, com atitudes simples e práticas. Para desenvolver a força da justiça, por exemplo, você pode incluir em uma conversa alguém que está excluído.
e monitorar para ver se você admite seus erros. Já a força da apreciação da beleza e excelência pode ser aprimorada por meio de uma música vista como extraordinária, pela visita a um museu ou pela exploração da beleza de culturas diferentes. O importante é não deixar que as suas forças e talentos fiquem adormecidos, enquanto poderiam estar sendo usados para uma vida mais feliz e para o cumprimento de um propósito criado para a honra e glória do nome de Jesus. E se você deseja saber mais sobre as suas forças de caráter e identificar quais são as que mais se destacam segundo a sua personalidade, é possível realizar um teste gratuitamente por meio do site VIA. O questionário é online, possui 120 questões e leva cerca de 20 minutos para ser respondido. Você viu que matéria maravilhosa? E aí, conseguiu se perceber? Conseguiu perceber quais as forças de caráter, quais os talentos que Deus te deu? Olha, tem pessoas que são muito empáticas, empatia. Geralmente essas pessoas que são empáticas têm um ouvido bom para escutar, geralmente psicólogos, né? Aí vão estudar psicologia. Ou você vê aquela pessoa que é tão amorosa que aonde ela chega, ela consegue deixar doçura naquele ambiente, consegue deixar carinho, amor naquele ambiente. Isso também é um talento. Deus deu a cada um de nós talentos que precisam ser desenvolvidos e apreciados. É preciso agradecer a Deus por esses talentos. Eu quero agradecer, por falar em agradecimento, eu quero agradecer a nossa repórter Andréia Nicheli e o Flávio Bonfim. Muito obrigada. Muito obrigada pelos participantes, a mentora e consultora de desenvolvimento humano, a Carmen Silva Carvalho, o pastor e a todas as pessoas que participaram da nossa matéria. Que Deus nos abençoe a todos, não é? Para perceber quais são as nossas forças interiores, quais são os nossos talentos. Vamos de música.